Você que estava planejando vir para o Paraguai, mudança, você, sua família, sua empresa, houveram, houve uma modificação nas normas. Na realidade, não houve uma modificação. Essas exigências elas já estavam no escopo da lei de imigração. Ocorreu o seguinte, essa resolução 407, ela simplesmente ela especificou 12 camadas, 12 categorias, delineando exatamente o que aquelas pessoas têm que cumprir para comprovar a sua solvência financeira. Então, aquele aventureiro que vinha aqui ao Paraguai e montava uma pequena empresa, um núcleo unipessoal, um pessoal, e logo, 3 meses antes, ele apresentava aquela documentação ao escritório de imigração, ele agora ele pode ter alguma dificuldade se ele estiver acompanhado de um bom contador, um bom advogado tributarista, que é uma pessoa que possa o acompanhar durante essa trajetória da aprovação do visto de 2 anos para controlar a cédula dele em cédula definitiva. Veja bem por quê. Agora, antigamente, o cidadão, ó, exemplo, vamos supor, daquele que fazia sua comprovação com o título de curso superior ou técnico que equivalisse a médio superior, então o que ocorria? Ele simplesmente apresentava aquele título ao escritório de imigração e o escritório de imigração conferia um visto de definitivo de 10 anos. Na realidade, o visto definitivo ele tem que renovar aquela cédula durante de 10 em 10 anos, tal qual até o próprio Paraguai tem que fazer isso também. O NAP do Paraguai ele tem que também renovar essa cédula durante o grupo de 10 em 10 anos. Então, veja bem, a dificuldade maior agora é que ele tem que comprovar efetivamente o exercício daquela profissão que ele declarou ao entrar, ao fazer o seu pedido inicial. Porque iria lá, como supor, vamos dar o exemplo de um médico, ele se declarava como médico, e aí vinha ao Paraguai, às vezes exercia a medicina aqui, então aí agora ele vai ter que, além de comprovar o exercício da profissão de medicina que ele declarou, ele vai ter ainda que validar o diploma dele nos organismos, enfim, que é o Ministério da Educação e Cultura, que é idêntico ao nosso lá no Brasil. Vai ter que validar o título profissional dele e fazer comprovação do exercício daquela profissão. Senão, ele vai perder todo esse investimento que ele fez durante os 2 anos. Não estou querendo assustar ninguém aqui, não, porque essas normas elas já estavam no escopo da lei de aplicação. Os nossos clientes, há um ano, eles já estavam sendo preparados para que não fossem pegos de surpresa. Então, o nosso escritório ainda tem um corpo de advogados, de pesquisadores, de mestres em direito internacional, de bons contadores, todos esses profissionais homologados no Paraguai e no Brasil também. Então, ele é a ponte entre um país e o outro que o cidadão ele tem que se preparar. E o custo desse investimento, ele provavelmente ele não vai se adequar a um pequeno orçamento. Porque o que quis a imigração agora, apertando, vamos dizer, apertando um pouco mais as rédeas, ela quis melhorar o nível de imigrantes que estão ali ao Paraguai, que, segundo o entendimento da própria migração, caiu demais o nível. Então, as pessoas estavam vindo aqui ao Paraguai não para fazer investimento ou para gerar alguma riqueza aqui dentro do país, e sim para retirar a riqueza daqui e levar para o seu país de origem. Isso é inadmissível. Então, nós estamos aqui com uma equipe toda estruturada, não precisa ficar ansioso, você que já estava com a sua viagem de mercado, com o seu plano migratório para o Paraguai, nos consulte. Nós temos a solução, nós vamos organizar a sua vida. A sua tarefa vai ser um pouquinho mais pesada, mas nada que seja diferente de qualquer outro lugar do mundo, né? Você vai ter simplesmente comprovar que se você se declarou, como se não tem um tipo de curso superior, se declarou como comerciante, você vai ter que abrir a sua porta do seu comércio efetivamente e estar ali. Inclusive, nós estamos orientando nossos clientes para aqueles que são comerciantes, que envolvem algum prestador de serviço,
que obtém junto à municipalidade a sua patente municipal, que é o equivalente nosso ao alvará de funcionamento, que seria mais uma prova que realmente, efetivamente, está exercendo aquela profissão que ele declarou ao entrar no país. E os custos são muito baixos com relação ao que o Paraguai pode te propiciar. Bom, para aqueles que têm dúvida, o que vai acontecer a partir de agora, do dia 6, que a medida entrou em vigor? Você vai ter que ser mais organizado, né? Contratar um bom contador, fazer a sua contabilidade mensal, porque aqui no Paraguai você faz a sua contabilidade mensal, né? Pegar os seus ingressos, movimentar a sua conta bancária, né? Efetivamente, você vai ter que gerar recursos aqui dentro do Paraguai, ou, no caso, aqueles que são jubilados, aposentados, esses não precisam se preocupar, porque é só fazer a sua comprovação do seu dinheiro que vem do estrangeiro. Então, dessas categorias, tem um estudante que ele comprova também dos responsáveis, né, dos pais, que tem uma renda suficiente para o sustentar aqui dentro do país. Então, aquele espertinho, vamos dizer, aquele que vivia de bico, de biscate aqui dentro, esse vai ter que dar uma melhorada no seu, vamos dizer, seu compilance pessoal, inclusive. Isso vai trazer benefícios para você, que você vai estar sempre acompanhado de um contador, de um advogado, uma pessoa que possa estar conferindo. O nosso escritório ele trabalha diretamente com os contadores. Por quê? Porque o contador, a habilitação profissional dele é um pouco limitada com relação à parte tributária. Então, é necessário que os dois, e também o advogado é um pouco limitado com relação a fazer aquelas contas, aquelas planilhas, cada um no seu quadrado. Então, para que a pessoa esteja bem fundamentada e consiga seu objetivo final, ela necessita especificamente desses dois profissionais. Ela tem que ter uma consultoria de um bom advogado tributarista e um bom contador. Aí você vai ter todo o sucesso da sua jornada para lá. E o limite dessa comprovação, ele é o limite da sua subsistência. Veja bem, se você faz uma baixa contabilidade, com pequenos ingressos, com teu pequeno comércio, ele não quer dizer que você vai ser rechaçado, não. Você pode muito bem obter sucesso, desde que aquela comprovação esteja condizente com o seu modelo, que você vai pagar, com a prestação do seu lote, ou com a compra da sua casa. Então, tudo é equivalente, né? Agora, se é um cidadão que vem aqui para dentro do Paraguai, tem $1 milhão para conta bancária, ele tem uma comprovação de um lucro faturando 50 mil por mês, então uma coisa não vai fechar com a outra, né? O que vai acontecer é que esse cruzamento de informações, como é feito aqui no Paraguai, todo mês você declara, você gera um documento ao Departamento de Ingressos Tributários, que é o DENIT, que é o Departamento Nacional de Ingressos Tributários. E você pega aquela comprovação dos seus impostos, você vai à sua instituição financeira, ali você consegue um limite de crédito ou um limite de depósito, que aqui também é limitado. Se você não tem ingresso, você não pode depositar. Então, praticamente uma coisa é amarrada com outra, antigamente já era. E agora está amarrando também a convolução na cédula de 2 anos para de 10 anos. Então, a pessoa, além de ter que dar aquela entrada tradicional que a lei exige, uma vez por ano, eu posso, mas como que eu vou tocar o negócio se eu concentrar só uma vez por ano, a lei fala, mas então eu vou ter que, para tocar o negócio, eu vou ter que entrar todo dia. E não, você tem a opção de contratar um gestor, um gerente, para tocar conta do seu negócio. Agora, o seu negócio, ele é independente da sua pessoa física, ele tem que estar funcionando e gerando riqueza aqui dentro, senão você vai estar fora do processo. Essas categorias, para você que está estudando sobre o Paraguai, ou pesquisando, ou tem um viagem para cá, ou legal, elas estão perfeitamente delineadas lá no site da migrações.com.pi.
Eles fizeram literalmente um desenho, um redondo, onde ele vai, como se fosse uma fatia de uma pizza, e especificou 12 categorias. Lá estão inseridos os profissionais liberais, os nômades digitais, os aposentados, enfim, uma sorte de profissionais, né? Os estudantes, todos aqueles que têm que fazer a sua comprovação de solvência financeira. E ali dentro ele vai destrinchando o que é exigido para um, o que é exigido para outro. Por que isso acontece? Porque é o chamado poder discricionário da autoridade migratória, para que não fique ao bel prazer do oficial de imigração, para quem cumpriu e aquele não cumpriu. Então, essa norma ela já existia no escopo legal na lei de imigração, simplesmente foi clareada com a resolução 407. Não há novidade para aqueles que estavam sendo assessorados por advogado e por escritório de contabilidade, né? Esse pessoal, ele já está cumprindo essa tarefa porque os advogados interpretaram que era necessário fazer aquela comprovação. Não era fazer da forma que estava sendo, a imigração estava sendo tolerante até um certo ponto, até o dia 6 próximo passado, e agora não mais vai ser tolerante, ela vai exigir efetivamente a comprovação. E para você que está já preparando, ainda não chegou, nada vai mudar no seu projeto, nada. Você empresário, grande ou pequeno, você pessoa física, aposentado, nome digital, nada vai mudar no seu projeto. Venha no Paraguai, você entendeu? A tua aplicação continua sendo a mesma, não há exigência de critérios outros que foram alterados. Simplesmente é a comprovação da sua competência financeira, que você vai ter que fazer ao longo de 2 anos. Você tem 2 anos para se preparar. É o mínimo do mínimo do mínimo. Não é uma contabilidade exigente como aos níveis internacionais, é uma contabilidade relativamente simples aqui. As exigências são modestas em relação aos países mais desenvolvidos do mundo. Então, qualquer um dá conta de cumprir, exceção aquele cidadão que ele é todo desorganizado, bagunçado, esse não vai cumprir em lugar nenhum do mundo, né? Então, se você quer trabalhar com decência, com responsabilidade, quer morar ou investir num país bacana, venha ao Paraguai, você vai ser muito bem acolhido aqui. Os paraguaios são muito solícitos, sabe? E eu desejo tudo de bom para você que está vindo para cá. Nosso escritório está com as portas abertas para você. Pode nos contatar, que nossa equipe vai ter sempre uma solução do pequeno ao grande investidor, empresário ou a pessoa que for. Muito obrigado.